Queridos irmãos e irmãs, líderes de pequenos grupos de evangelismo e discipulado, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última lição, nós estudamos a respeito de Deus é Santo. Foi o tema da lição de número 2. Naquela ocasião, usamos como texto áureo Salmo 99, de 1 a 9. E o texto para decorar, que vocês devem recordar com os membros dos grupos, é Isaías capítulo 6, versículo 3, quando o profeta diz o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É bom que repitam esse texto, que as pessoas digam juntos, e assim você vai dinamizar mais a reunião do seu grupo. Hoje, na lição de número 3, nós vamos tratar da revelação especial de Deus. E o nosso texto básico de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o versículo 29. Gostaria de ler com os irmãos, e é muito importante que você faça a leitura desse texto com o seu grupo. De preferência, se tiverem Bíblias, você pode fazer uma leitura alternada, mas é muito importante que você leia o texto compassadamente. E diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como quem tem autoridade e não como os escribas. Conforme a nossa lição, o texto para decorar, que vocês devem incentivar os membros dos grupos a decorarem, é exatamente Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. João diz lá o seguinte: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos repetir? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A nossa introdução é muito simples para vocês líderes, com certeza, né? Fala da palavra de Deus e certamente todo cristão reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática para a nossa vida. E é somente através da Bíblia que nós conseguiremos, de fato, crescer na vida espiritual. Quem quiser ser feliz e vitorioso precisa se alimentar das Escrituras todos os dias. E este alimento diário das Escrituras, com certeza, requer esforço e requer disciplina. Temos aí na nossa introdução alguns detalhes básicos a respeito da Bíblia. Bíblia, a palavra Bíblia, significa biblioteca. E esta biblioteca tem 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Podemos dizer que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos. O Velho Testamento foi escrito em cerca de 1.100 anos e o Novo Testamento em 100 anos. E entre os dois, um período de 400 anos. Portanto, nós temos aí 1.600 anos.
Isso é muito importante, são alguns dados curiosos a respeito da Bíblia que vocês podem dizer para os membros, ressaltar, melhor dizendo, para os membros do grupo. Quando nós afirmamos que a Bíblia é a revelação especial de Deus, nós não estamos com isso afirmando que tudo que está na Bíblia foi sobrenaturalmente revelado ao homem. Não. Nós temos na Bíblia muita coisa que foi tirada da história, nós temos na Bíblia muitas coisas que foram tiradas da observação humana e que não requereu revelação sobrenatural. Entretanto, nós podemos afirmar que tudo que se acha na Bíblia foi divinamente escolhido e inspirado por Deus para que estivesse na Bíblia e se tornasse a mensagem de Deus para nós. Por isso, a Bíblia não somente contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É importante que isso seja bem afirmado. Eu gostaria que vocês, nessa introdução, aliás, o objetivo desta lição como um todo é destacar 4 verdades. Então, o líder deve ter essas 4 verdades bem firmadas na sua mente e ao longo de toda a lição você vai reafirmar estas 4 verdades. A primeira delas, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, viva e inerrante e infalível. Então você deve afirmar isso para o seu grupo. A Bíblia é a palavra inspirada, viva, palavra de Deus, inerrante, infalível, para todas as gerações e é a principal base para a nossa fé. Segunda lição, ou segundo objetivo desta lição como um todo, é você declarar que a Bíblia é um meio de graça, através do qual Deus nos ensina, Deus nos repreende, nos corrige e nos educa, para que, como filhos de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Diga isto com convicção para todo o seu grupo. Terceiro objetivo da lição como um todo é declararmos que a Bíblia é a palavra de Deus. E muito mais do que isso, ela é a única palavra autorizada de Deus. A única palavra. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, se um anjo chegar aqui, qualquer um que chegar aqui e falar alguma coisa que não estiver na palavra, seja anátema. Então a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela é a única palavra autoritativa de Deus, a única palavra autorizada de Deus. E por último, o quarto objetivo, que você precisa deixar claro ao longo desta lição, é que o que a Bíblia significa, qual é o objetivo da Bíblia para nós. O objetivo da Bíblia é ensinar, é revelar o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer deste homem. Então você deve deixar isso claro, que o objetivo da Bíblia é exatamente revelar, ensinar para nós o que nós devemos crer acerca de Deus e o que Deus requer de nós. Encontra-se na Bíblia. Portanto, a Bíblia é a única regra para nos dirigir na maneira de glorificarmos a Deus e gozar eternamente. Portanto, deixe isso claro para os membros do seu grupo quando estiver ministrando esta lição. Vamos então para as perguntas indutivas da nossa lição. Primeiro, letra A, diz lá, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Pergunta de número 1. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus por pelo menos 3 motivos. Vocês devem ler os textos e as respostas estão claras. São respostas indutivas, elas vão emergir do texto com clareza. Por exemplo, você deve ler 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. E você vai ver lá com clareza que o primeiro motivo é porque ela é inspirada por Deus. Segundo, João 10, 35 e Mateus 5, 18 a 19. O segundo motivo, vai ficar claro lá, é porque ela não pode falhar.
ela é imutável. Por isso é que ela é inerrante palavra de Deus. E o terceiro, eu sugiro aí que vocês até leiam lá a parábola que Jesus conta a respeito do rico e do mendigo, Lucas capítulo 16, 19 a 31. Né? Quando o rico que estava no inferno, e ele pede então ao pai Abraão que mandasse alguém à terra para avisar os seus irmãos para se converterem, não ir para o lugar onde ele estava. E o pai Abraão responde que eles tinham lá Moisés e os profetas. Você deve se lembrar que a referência a Moisés e os profetas, na realidade, é uma referência à revelação do Velho Testamento. Hoje, uma referência à palavra de Deus. E aí temos o terceiro motivo, ou seja, ela é inerrante palavra de Deus exatamente porque ela é indispensável para a salvação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como pregarão se não for enviado? Como crerão se não ouvirem a palavra de Deus? Então, a salvação, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Pergunta de número 2 diz lá, à luz de João 20, 30, 31, de Lucas 1, 1, 4, Hebreus 1, 2, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e gozar? Lá na introdução já deixamos isso claro. Então a regra são as Escrituras do Velho e do Novo Testamentos. Número 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Aí tem o texto de Romanos, capítulo 15, verso 4, Miqueias é um texto especial, você deve ler, capítulo 6, verso 8, 1 Coríntios 10, 11. A resposta é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer deste homem. Inclusive, é um dos objetivos da nossa lição. Letra B, a Bíblia como a revelação especial de Deus. E aí temos uma introdução maravilhosa. Ponto 1 diz lá, é indispensável ao homem ter um conhecimento perfeito de Deus, conhecê-lo nas profundezas de seu ser divino, porque para possuí-lo teria que ser maior que Deus. Por isso, aprove a Deus se revelar, fazer-se conhecido, numa medida que é perfeitamente adequado às nossas necessidades e limitações humanas. Você deve ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 16, para fazer algumas considerações nesse texto. Então vejamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz assim, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Né? Esse texto, esse versículo 10, vai deixar claro que Deus se revelou pelo Espírito Santo nas Escrituras. Ele se revelou pelo Espírito Santo nas Escrituras. O texto diz lá, no-lo revelou pelo Espírito Santo. Versículos de número 11 e 14, você deve ler os dois juntos, 11 e 14. Pulo 12 e o 13, e diz lá, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. No versículo 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esses dois versículos vão deixar claro que o homem natural, que significa o homem não nascido de novo, aquele que ainda não experimentou a regeneração, aquele que não se converteu ao Senhor Jesus. Então, o homem natural, ele não pode entender, ele não pode discernir. E mais do que isso, ele não pode naturalmente aceitar a revelação de Deus, porque essa revelação é espiritual. Ele não tem como entendê-la sem a ação do Espírito Santo na vida dele. Os versículos 12, 13, 15 e 16, o apóstolo Paulo, então, vai ensinar para nós que somente quem nasceu de novo tem a mente de Cristo.
Ou seja, somente quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. E, portanto, somente quem tem o Espírito Santo pode entender e pode discernir a revelação na palavra de Deus, né? Portanto, para entender, discernir a revelação, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou a Bíblia e agora ele nos ilumina para podermos entender a palavra de Deus. Então nós podemos dizer que o melhor professor da Bíblia é o Espírito Santo. Sem ele, não temos como entender a palavra de Deus. São essas as considerações que você pode fazer à luz do texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 até o 16. Letra C, nós podemos ver aí, à luz do Salmo 119, versículo 18, né, como crescer na palavra de Deus. E nós temos, para simplificar, e aí vocês podem, de maneira bem pedagógica, usar a mão, né? Como crescer através da palavra de Deus. Então você tem aqui como? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. Então você deve usar a sua mão como recurso pedagógico para explicar para o seu grupo como nós podemos tirar proveito da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, então é muito importante que as pessoas tenham o prazer de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas realmente gostem de ouvir a palavra de Deus. E dê um passo a mais, leia a palavra de Deus. Um passo a mais ainda, estude a palavra de Deus. Mais um passo, memorize, guarde a palavra de Deus no coração. E o último passo, medite na palavra de Deus. Pergunte o que Deus está me falando e o que eu vou fazer em virtude disso que Deus está me falando. Leia com seu grupo, pode escolher aí alguns dos textos. Josué, capítulo 1, versos 7 a 9, quando diz lá que o segredo do sucesso é exatamente ler a palavra, meditar nela e guardar tudo quanto nela está escrito. Apocalipse 1, 3, que é o nosso texto para decorar. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, excelente, você deve ler e meditar. Para concluir, a nossa lição diz o seguinte: a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e o gozar, bem como a única fonte autorizada onde podemos aprender acerca de Deus e o dever que Deus requer de nós. Portanto, é indispensável que leiamos a Bíblia. Leia a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como exercício, é importante que vocês relembrem o exercício da semana passada, a tarefa da semana passada e destaque a tarefa dessa semana, né? A tarefa dessa semana diz lá: observe as sugestões de leitura bíblica na segunda capa. Então, vocês podem observar, se vocês ainda não perceberam, essa lição tem tudo a ver com as duas capas internas. Então, nós temos aqui, nessa parte, nós temos a biblioteca. É importante vocês mostrarem isso e usar isto para os membros do seu grupo. Então nós temos aqui todos os livros do Velho Testamento, divididos por seções certinha, os livros históricos, né, os livros da lei, os livros históricos, os proféticos e assim por diante. Depois, o Novo Testamento. Então nós temos aqui a biblioteca com 66 livros. Mas para orientá-los a ler a Bíblia, às vezes eles não têm muito costume com a palavra de Deus, manusear a Bíblia Sagrada. Então você pode apresentar para eles um plano de leitura. Esse plano de leitura foi cuidadosamente colocado aqui, né? Em apenas com 40 capítulos da Bíblia. Ele vai ler 40 capítulos da Bíblia, pode ler um por dia. Se ele tiver tempo, pode ler um pouco mais, mas à medida que ele for lendo esses 40 capítulos, ele vai ter uma visão ampla da palavra de Deus. É como se ele estivesse fazendo aqui um resumão da Bíblia. Então, com apenas 40 capítulos, um capítulo por dia, portanto, menos de 2 meses, ele vai ter uma visão muito ampla da palavra de Deus. Meus queridos irmãos,
estarei orando por vocês para que o grupo de vocês seja uma grande bênção e que nós possamos, dentro em breve, colher muitos frutos maravilhosos destes estudos e dos grupos de vocês. Que Deus os abençoe, Deus seja convosco. Em o nome de Jesus. Amém.